Olá, na sessão dessa semana a gente teve a discussão de um caso clínico de um paciente com suspeita de síndrome neuroléptica maligna. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome, os critérios de diagnóstico e o tratamento. A primeira descrição dessa síndrome foi em 1950 e, por definição, os fármacos neurolépticos são aqueles antipsicóticos que agem via antagonismo dopaminérgico. A pré-extensão clássica ela inclui quatro sinais: né? Rigidez muscular, hipertermia, alteração de nível de consciência, disfunção autonômica e, obviamente, uma exposição a algum fármaco que tem ação antidopaminérgica. Né? Veja aqui que é uma síndrome clínica que pode se assemelhar à hipertermia maligna. Bom, os receptores dopaminérgicos são de duas classes, D1 e D2, sendo o D2 responsável por inibição da síntese de AMP cíclico, suprimindo a corrente de cálcio e ativando a corrente de potássio. Então, o antagonismo de D2, né, gera um efeito inverso dessa inibição. Como é que funciona então a síndrome, a fisiopatologia dessa síndrome? Né? Você tem um antagonismo dopaminérgico, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que predispõe a isso, né? Disfunção do lobo frontal gerando alteração do estado de consciência. Potencial disfunção autonômica gerando alterações vasomotoras do sistema nervoso autônomo e adrenomedular, gerando aí alterações hemodinâmicas importantes. Alterações dos gânglios da base, né, gerando sintomas extrapiramidais, tremor, rigidez muscular, podem gerar também aumento do metabolismo muscular, isso leva àquelas alterações, né, que vão levar ao aumento da CPK, como mionecrose, rabdomiólise e aumento da creatina quinase e tremor. Além disso, a hipertermia é através do efeito direto do bloqueio hipotalâmico, gerando hipertermia. Bom, então os critérios diagnósticos para essa síndrome. Existem alguns critérios, os principais fazem parte daquela quarteto clássico, né? Exposição ao antagonismo dopaminérgico ou suspensão de agonista. Por exemplo, aqueles pacientes que usam dopaminérgico que tem síndrome de Parkinson, né? Hipertermia, pelo menos duas ocasiões, rigidez muscular, alteração do estado mental e labilidade simpática com pelo menos dois desses parâmetros: aumento da PA, flutuação da pressão arterial sistólica ou diastólica, diaforese e incontinência urinária. Além disso, a gente tem um aumento pelo menos 4 vezes da CPK, um estado de hipermetabolismo, com aumento da frequência cardíaca e frequência respiratória, e a ausência de uma causa base. Né? Então, assim, veja que é um diagnóstico de exclusão. Né? Se houver uma apresentação semelhante à hipertermia maligna, o ideal é que se pense em hipertermia maligna, que é uma causa que pode deteriorar de forma mais grave. Geralmente, esse autor aqui fala que a frequência de sinais é uma alteração do estado mental, rigidez muscular, hipertermia e disfunção autonômica, o que é diferente da hipertermia maligna. Outros sinais que podem estar presentes é celorreia, cinesia, distonia, trismo, mioclonia, disartria, disfagia e rabdomiólise. Bom, o gatilho. Geralmente o gatilho é um bloqueio de receptores dopaminérgicos ou diminuição do agonismo dopaminérgico por suspensão de medicações. Né? Isso é o que vai gerar a síndrome iniciar. Porém, pacientes muitas vezes têm uma vulnerabilidade. Eles têm, quer seja situacionalmente ou geneticamente, têm uma hipoatividade dopaminérgica e predispõe ao estado, à evolução, ao aparecimento da síndrome. Né? Além disso, existem, obviamente, vários relatos na literatura sobre o estresse emocional psicológico gerando desregulação dopaminérgica, e quando você usa o antidopaminérgico, você predispõe mais a síndrome, né? E é uma síndrome hipermetabólica. Bom, antipsicóticos existem duas principais classes, né? A primeira geração, principalmente os mais conhecidos, a clorpromazina, desculpa, a clorpromazina da classe das fenotiazinas e o haloperidol das butirofenonas. Eles têm maior afinidade por D2, certo? Já o de segunda geração tem também afinidade maior para os receptores de serotonina, são a clozapina, a risperidona, a quetiapina, que são muito usados em pacientes que têm sintomas psicóticos, né, alterações dentro da internação de UTI. A maioria dos autores defende que os de primeira geração gerariam pior risco
de maior risco, de síndrome neurolética. Porém, isso é baseado em opinião de experts e não tem ensaios, grandes ensaios mostrando isso benefício. Inclusive tem sim relatos de caso falando de síndrome neurolética maligna gerada por exemplo, aqui a quetiapina. Bom, o risco é maior quando você tem uma infusão parenteral, né, quando a velocidade de infusão é alta, quando a dose é mais alta, quando o paciente já tem alguma agitação psicomotora, paciente desidratado ou quando o paciente tem episódio anterior. Um dado interessante e assim novo para mim, que não lido tanto com essa síndrome, é que mesmo o paciente que teve um evento de síndrome neuroléptica maligna, quando ele realmente precisa do antipsicótico, você para o antipsicótico para melhorar da síndrome, você vai tratar com benzodiazepínico e tal, e você pode retornar esse tratamento depois que ele melhorar de uma maneira mais gradual, mas com o risco de reincidência não é de 100%. Bom, o diagnóstico é de exclusão, como eu falei anteriormente, e os diagnósticos diferenciais giram em torno disso, né? Problemas neuropsiquiátricos, né? Infecção do sistema nervoso central, efeito de massa, problemas sistêmicos, né? Como outros problemas que podem levar a crise hipermetabólica, como feocromocitoma, tirotoxicose, né? Lúpus também pode falsear essa síndrome, e qualquer outra causa de hipermetabolismo induzido por drogas, né? Inclusive síndrome serotoninérgica, que a gente vai falar um pouco, insolação, hipertermia maligna, como eu falei, que deve ser a prioridade no tratamento, já que é uma causa que pode deteriorar de maneira grave e rápida, certo? E outros fármacos. Aqui mais uma lista de diagnósticos diferenciais, não vou me ater tanto. E aí, existem autores que graduam a síndrome neuroléptica maligna de estágio 1 a 5, né, de acordo com como é que o paciente apresenta. Leve a moderada, né, apenas efeitos extrapiramidais, moderada com rigidez em roda denteada, né? Moderada com rigidez em roda denteada, mas já com hipertermia, tá bom? Moderada com o que eles chamam de cano de chumbo, né? Que o paciente tem uma rigidez intensa, já com hipertermia maior, e uma rigidez mais importante, com hipertermia maior ainda, aí você tem uma graduação do tratamento, inicialmente com anticolinérgicos, benzodiazepínicos, até agentes agonistas dopaminérgicos e corticoides, né? Esse outro autor também traz mais ou menos essa classificação e o tratamento da mesma forma, com anticolinérgicos em situações de crises mais leves, benzodiazepínicos, podendo usar até mesmo, ele sugere até mesmo o dantrolene, principalmente que aqui é um diagnóstico diferencial muito parecido com hipertermia maligna. O tratamento de suporte, hidratação e correção de eletrólitos, né? Retirada, obviamente, do neuroléptico que pode, após a regressão do quadro, ser reiniciado, resfriamento, benzodiazepínico, pois diminui a rigidez, a febre e a catatonia, mas aí tem que ter cuidado se o paciente tem condição de manter ventilação espontânea. Em algumas situações o paciente vai ter que ser tratamento de suporte até com ventilação mecânica. Bromocriptina e amantadina, que são agonistas dopaminérgicos, né? Cuidado que eles podem levar a psicose, hipotensão e vômitos. Dantrolene no caso de rigidez e hipertermia intensa, né? Principalmente porque também é um diagnóstico diferencial de hipertermia maligna. E a eletroconvulsoterapia em algumas situações mais graves, né? Bom, falar um pouquinho de síndrome serotoninérgica, não foi o caso que a gente teve, mas como acaba sendo um diagnóstico diferencial, é importante que seja comentado também, né? É a tríade de hiperatividade neuromuscular, hiperatividade autonômica e alteração do estado mental. Então, é uma síndrome semelhante, mas não inclui aqui rigidez muscular, né? Existem critérios, The Hunter Serotonin Toxicity Criteria, fala de como você dá o diagnóstico, né? Se tem um clonus espontâneo, se tem um clonus induzido mais agitação, se tem um clonus ocular mais agitação, e você pode diagnosticar se é síndrome serotoninérgica. Então, ninguém vai decorar isso, mas é bom ter em mente que existe esse critério e a gente pode acessá-lo rapidamente. Então, quais são os fármacos que podem gerar crise serotoninérgica? Os inibidores seletivos da recaptação, desculpem, né? Por exemplo, aqui a fluoxetina, os inibidores duais, né? Aqueles inibidores duais, por exemplo, a venlafaxina, antidepressivos triciclos mais conhecidos, a amitriptilina, liberadores de serotonina direto, inibidores da MAO, agonistas serotoninérgicos e inclusive opioides. Isso me assustou inicialmente,
Mas assim, é bem claro hoje em dia que os opioides têm ações serotoninérgicas, tanto alguns por inibição da recaptação, outros como uma ativação direta do receptor. Então, quais são esses opioides? Né? Liberação e efeito agonista direto, fentanil, metadona, meperidina. Né? Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes o opioide, dentro de um paciente que já usa antidopaminérgico, pode sim gerar crise serotoninérgica. Não é tão frequente, mas pode, não, quer dizer, mas pode acontecer. Inibição da recaptação, tramadol, metadona e meperidina. Né? Então, inclusive, o tramadol ele tem aquela ação emética, né? Justamente pelo efeito serotoninérgico. Bom, inibidores da MAO e meperidina são muito conhecidos, o aumento importante do risco, né? Então, os relatos mais comuns são envolvendo essas duas medicações. São medicações que a gente vê usando, pacientes usando pouco, mas pode ser usada. E a meperidina hoje em dia está quase em desuso. Outros opioides são pouco associados, né? E quando o paciente vem com inibidor da MAO, a pergunta é se é seguro usar o fentanil. O que esse autor sugere é que seja usado opioides de menor meia-vida, né? E aí você teria um menor risco de crise serotoninérgica. Bom, então aqui é uma matrizinha mostrando como você deveria se portar em pacientes que usam agonistas serotoninérgicos cronicamente. Então, se o paciente não usa, nenhuma restrição. Se o paciente usa algum desses fármacos, nenhuma restrição para opioides como morfina, codeína. O fentanil você tem que só ficar mais atento, né? Tramadol e meperidina você deve evitar. Então, assim, é uma coisa que você tem que aumentar pelo menos a vigilância, desculpem. Então, aquele paciente que você faz tramal, mas que usa um antidepressivo serotoninérgico, você tem que ficar mais atento para o risco. Né? Pacientes com uso de inibidores da MAO, você tem que então já evitar o fentanil, né? Com a vigilância maior, e contraindicar meperidina e tramadol. Então, nesse caso, o paciente com dor de MAO, a ideia é que você use opioides de duração mais curta. Bom, identificação do interpretador é bem difícil pela anestesia geral. O máximo que você vai conseguir ver é a hiperatividade autonômica e você testar os reflexos neuromusculares, que vão estar bloqueados no caso de bloqueio neuromuscular. E a alteração do estado mental é difícil de avaliar, já que o paciente pode estar em anestesia geral. Bom, tratamento: casos leves, suporte, descontinuar serotoninérgico e iniciar benzodiazepina. Né? Em situações mais graves, sim, aí você vai ter que internar em UTI, né, controlar a hemodinâmica de maneira adequada, esse autor sugere, com propranolol, já que ele tem um efeito antagonista da serotonina, resfriar o paciente em caso de hipertermia, utilizar benzodiazepínico e, se falha no resfriamento, obviamente vai instituir ventilação mecânica, intubação, sedação e analgesia para tentar diminuir o metabolismo. Bom, era isso. Mais uma revisãozinha geral para a gente ter uma noção de que isso existe e que a gente pode se deparar com essas síndromes.